É isso aí, galera. Então vamos lá. Casa nova, cenário novo. Primeiro vídeo do novo cenário. E aí vamos trazer um vídeo aí comparando dois fundos imobiliários híbridos. Vamos comparar aí Gari 11 e o nosso Aeres ER Alzirão. Alzirão que recentemente passou a ser um fundo aí de base 10. Então hoje, no momento que eu estou gravando aqui o conteúdo, o fundo cotado aí a R$ 10,07. Estou gravando manhã aí de terça-feira, 3 de junho, pregão ainda não está aberto. E aí a ideia desse vídeo é fazer uma comparação desses dois ativos, beleza? Então, que fique claro, a ideia aqui não é fazer recomendação nem do GARI, nem do Aeres ER, mas sim comparar aí os principais parâmetros para que você possa, enfim, comparar, avaliar e decidir qual que vai ser o fundo para compor a sua carteira, beleza? Mas ó, antes disso, quero pedir para você dar aquela força para o meu canal. Se você ainda não é inscrito, aproveita, já se inscreve aí, deixa o seu like. Se você não quiser perder nenhuma novidade, já clica no sininho, tá bom? E na descrição aqui do vídeo eu coloquei alguns links que podem ser interessantes para você, tal como a trilha de conhecimento de fundos imobiliários. Pingado, você vai aprender a selecionar os melhores fundos em até 30 dias. Beleza? Então, galera, vamos lá. Aeres ER e Gari 11. Então, a gente já tem aqui a primeira comparação, que é o PVP. Evidente, tá, que PVP não é a melhor métrica para dizer se um fundo de tijolo está barato ou caro, mas a gente coloca aqui para nível de comparação. Então, quando a gente está falando do Aeres ER, eu tenho ali um PVP de 0,97. Então, a gente vai colocar aqui 0,97. Então, olhando para PVP, Aeres ER ainda descontado, tá? Quando a gente olha para o Gari, a gente tem aqui também um PVP de 0,97. Então, olhando para PVP, os dois no mesmo patamar de desconto. Liquidez média diária, né? O volume de negociação que a gente tem no dia. No caso aqui do Gari, quase 5,4 milhões. Então, vamos colocar aqui 5,4 milhões. Beleza? Aqui. Então, próxima a 5,4 milhões, que é uma liquidez bem interessante. O Aeres ER, vamos dar uma olhadinha, na casa de 1,7. O Aeres ER, desde que ele era base 10, ele tinha ali um volume nessa faixa. Tá? Então, o desdobramento de cotas vem justamente no sentido para liberar mais cotas para o mercado e você puxar ali o volume de negociação para cima. Então, o desdobramento do Aeres ER é recente, vamos ver aí para quanto que vai esse volume. Mas é um fundo que rodava ali na casa de 1,1, 1,2, beleza? Então ficava nessa faixa ali de um e pouco milhão ali de liquidez diária. Percentual do IFIX, participação do IFIX, o Aeres ER conta com 0,878. Então, vamos colocar aqui 0,878%. E o Gari veio crescendo bastante, tomando bastante força no mercado, 0,923%. Maravilha. Então, dois fundos que fazem ali participação de próximo a 1% no IFIX. Patrimônio líquido, os dois fundos também cresceram bastante ao longo do tempo. Patrimônio do Gari, 1,3 bilhão. Então, a gente teve uma movimentação significativa no Gari, quando ele fez o anúncio lá de compra dos imóveis do Carrefour. Ele comprou de uma vez ali 15 imóveis. Também, quando ele fez uma emissão que ele mudou de Galg para Gari, porque o Gari ele era inicialmente um fundo de galpão logístico, e daí ele fez um anúncio de novas cotas e também convocou a assembleia para poder trocar ali o código, trocar o foco do fundo, passar a ser um fundo híbrido para poder focar em renda urbana. Nessa época também ele também fez uma baita aquisição, uma aquisição muito forte, né? Ele saiu ali de 5 para mais de 20 imóveis nessa época. E aí o Aeres ER conta com um patrimônio de 1,27 bilhão. Então são dois fundos que são bem próximos, inclusive, tá? Em termos de patrimônio, em termos de participação no IFIX. Então, beleza. Maravilha. Então, fundo aí com quase 1,3 bilhão também. Total de imóveis, tá? O Gari fez recentemente a venda do BRF Visa, tá? O fundo tinha 40 imóveis, vendeu um, tá aí com 39
ativos, tá bom? Então já vamos colocar aqui, o fundo conta aí com 39 ativos, o Aeres ER tem um pouquinho menos. Então vamos olhar aqui no relatório gerencial do Aeres ER, beleza? Então, maravilha, vamos colocar aqui do ladinho. Boa. Então, o Aeres ER, ele tem ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 de um lado, 11 do outro. Então, eu tenho aqui 22 imóveis. Tá? O fundo vendeu recentemente um imóvel Santillana, uma transação que eu achei até bem interessante. O fundo vendeu o imóvel, mas ainda vai fazer jus aos aluguéis. Então, ele vendeu, aquele ativo não vai estar mais no portfólio, então ele não tem mais aquela preocupação de despesas, mas ele ainda tem ali a receita por cerca de 30 meses desse imóvel. Então, eu achei algo bem interessante. Uma outra característica que acaba trazendo uma semelhança do Gari para o Aeres ER é a vacância. Os dois têm vacância zerada, tá bom? Então eu tenho todos os imóveis ocupados gerando receita. Então tanto o Aeres ER, essa é uma característica marcante do Aeres ER, tanto o Aeres ER quanto o Gari, tá? Tem essa premissa ali de vacância zero. Tá? Então isso aqui é algo bem interessante. Alavancagem, tá? Em se tratando de alavancagem, esse é um tópico que a galera fica um pouco, eu vejo algumas pessoas preocupadas, tá? Principalmente no Aeres ER, beleza? Mas o que é interessante a gente comentar aqui, então eu vou até explicar um pouco melhor sobre isso. Quando a gente olha o que o fundo tem de obrigação futura em relação ao patrimônio líquido, a gente tem aí 42% de alavancagem, obrigações futuras, né? E aí ele faz uma outra relação, né? Ativo B mais C, as obrigações por CRI, os ativos envolvidos nos CRIs, os imóveis envolvidos nessas obrigações, dividido pelo ativo total, estou falando de 34%. Tá bom? Então, olhando para o patrimônio líquido aqui, eu vou ter ali 42,4%. Só que o que é interessante, quando o fundo faz a projeção de receita dele, ou seja, receita imobiliária, receita financeira, na média, multiplica isso por 12, a gente tem aqui quase 154 mil reais, beleza? Melhor, quase 154 milhões de reais, tá? E aí, não, 154, peraí, esse aqui tá em milhares de reais, então 153 mil, beleza, isso, 153 mil. Não, 153 milhões. Isso, 153 milhões. Boa. Então, a gente tem aqui os juros, tá? E as amortizações. Então, quando a gente olha o que o fundo tem de necessidade para daqui 12 meses e o que ele tem de potencial de receita anual, a gente vê um bom nível de cobertura. Tá bom? Então, por mais que eu tenha uma alavancagem mais alta, o fundo tem vacância zerada e tem um bom nível de geração de receita. Tá bom? Então, o que ele tem de geração de receita frente ao que ele tem de obrigação futura para os próximos 12 meses, tem cobertura. Tá bom? Então, a alavancagem é alta, mas o fundo gera receita suficiente para cobrir as obrigações nos próximos 12 meses. Beleza? Então, não basta só olhar a alavancagem, você tem que olhar o todo, a geração de receita, se o fundo tem vacância ou não. Então, tudo isso importa. Tá bom? Então, eu vou colocar aqui uma alavancagem de 42,4%. Boa. Quando a gente vai para o Gari também tinha ali uma alavancagem mais alta. Deixa eu ir direto para o tópico de alavancagem. A gente tinha uma alavancagem mais alta. O fundo fez ali a venda do imóvel BRF. A gente teve ali uma redução também de alavancagem. Beleza? Então, aqui ele está fazendo em relação ao ativo, 26%. Então, para efeito de comparação, vou colocar também em comparação aqui com o ativo, 34%, porque daí fica uma comparação justa. Então, o Aeres ER, 34% em relação ao ativo. Tá? Tem fundo que coloca em relação ao ativo, tem fundo que coloca em relação ao patrimônio líquido. Cada relatório acaba trazendo isso de um jeito. E aqui, 26% em relação ao ativo. Média dos últimos dividendos. Então, o Gari tem feito ali na média um pagamento de 0,83. Fundo tem vindo aí nessa média, estava pagando ali
0,92 centavos, 0,092 centavos, 9,2 centavos finalzinho do ano. O fundo vem pagando agora na casa de 8,3 centavos. Beleza? Então vamos colocar aqui na média 0,083, tá bom? E aí para o ALZR, o ALZR ele teve desdobramento recentemente, beleza? Os dividendos aqui já estão na base correta. Então o fundo tem pago ali na casa de 8 centavos, 8,1 centavos. Então vamos ficar também aqui na casa de 8 centavos. Aqui eu estou colocando com duas casas decimais. Obviamente você tem um resultado com mais casa decimal aqui, mas os dois fundos estão ali pagando na casa de 8 centavos, colocando em duas casas. Beleza? Então, tá aqui. Fizemos a comparação tanto do GARI quanto do ALZR. Espero que tenha ficado claro esse conteúdo aqui e reforço, tá? A ideia aqui não é fazer recomendação de compra ou venda, mas sim mostrar os principais parâmetros, os principais indicadores para que você possa analisar e tomar a sua decisão. Então percebam que os fundos são bem parecidos, tá? No GARI eu vou ter renda urbana e galpão logístico, na ALZR eu vou ter renda urbana, eu vou ter laje, eu vou ter galpão, eu vou ter data center. Então eu tenho aqui um nome ainda mais híbrido do que em relação ao GARI 11. Beleza? Então fizemos aqui a comparação. Fique à vontade para avaliar, entender os riscos de cada um e tomar a sua decisão. Mas pelo menos algumas bases de comparação você já tem aqui na mão. Beleza? Então, obrigado pela sua atenção. Espero que você tenha curtido. Reforço os pedidos que eu fiz no início aí do vídeo. Deixa o like, se inscreve, clica no sininho. Caso tenha interesse na trilha de conhecimento de fundos imobiliários, o link está aqui na descrição. Também tem outros materiais aí que vão te ajudar na seleção de melhores fundos imobiliários. Beleza? Então, obrigado pela atenção. Nos vemos num próximo conteúdo. Um forte abraço.